Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, dessa vez supercondutores explicados. E vamos aprender juntos com o Pedro Loss, do Ciência Todo Dia, o que são os supercondutores e por que eles são importantes, beleza? Mas antes, você pode ajudar esse canal se inscrevendo, curtindo, compartilhando, ou seja, com 1, 2 ou 3 cliques. Ó, você pega seu mouse. Peguei meu mouse aqui, vocês estão vendo? Você vai lá e com um clique. Tic, tic. Gostou? Gostou dessa onomatopeia? É. O que eu não faço de gracinha pra conseguir um inscrito, né? Você vai lá, inscreve no canal, você curte, você comenta. Mas se você quiser e você puder também, não tô aqui pra obrigar ninguém. Se você é inscrito nesse canal, compartilhe o vídeo, me ajuda muito. Se você já assistiu algum vídeo do canal, mas não tem certeza da sua inscrição, confere aí. E se esse é o primeiro vídeo do canal que você encontra, dê uma chance, assista até onde você quiser, até onde você puder. E se você gostar do conteúdo, volte aqui, se inscreve, comenta, curte, compartilha, porque me ajuda muito. E vamos lá tentar entender qual é desses supercondutores. Tem um vídeo aqui do canal, um react, lá o Ciência Todo Dia, falando sobre os primeiros experimentos que deram certo com supercondutores. Mas lá, como é um papo de podcast, eles explicaram, deu para entender, mas não deu para entender profundamente. Então, como o Pedro Loss, é Loss que chama, né? É assim que fala sobre o nome dele? Espero que sim. Fez um vídeo, falei, pô, por que não tentar ver junto aqui no canal e tentar entender junto como que funciona a física dos supercondutores. Então chega de papo e bora para o vídeo. Existem frases que são verdadeiramente atemporais. Por exemplo, o amor conquista tudo, ser ou não ser, eis a questão, ou você ouviu falar da notícia dos supercondutores à temperatura ambiente? Eles vão revolucionar o mundo. Supercondutores são tipo fusão nuclear. É uma tecnologia que, quando completamente dominada, de fato vai mudar o mundo, mas que é bastante vaga e parece estar sempre no futuro próximo. Tanto que desde o ano 2000, mais de 12 grupos de pesquisa ao redor do mundo reportaram terem encontrado um supercondutor à temperatura ambiente. Parte desses eram resultados errados ou até mesmo falsificados, e a outra parte eram realmente supercondutores de temperatura ambiente, mas que precisavam operar em pressões muito altas para serem realmente práticos. Mas isso mudou em julho de 2023, porque um grupo de pesquisadores da Coreia do Sul alegou ter encontrado um supercondutor em temperatura e pressão ambiente. Dito isso, esse resultado ainda não foi revisado por pares e as tentativas de replicar o experimento também não foram revisadas com calma. Inclusive, tem cientistas fazendo live de tentativas de replicar o paper e testar o novo supercondutor, o que honestamente eu acho super legal. Então, atualmente, no dia e horário que esse vídeo está sendo gravado... Porque, pra quem não manja, revisão por pares é tipo a galera ou outras pessoas lerem o artigo, rever a metodologia, porque para um artigo ele ser publicado, realmente, então esse artigo deve ser um pré-print, né? Que é antes de você ter uma revisão, porque podem ter errado na metodologia, podem ter falsificado resultados e tudo mais. Então, para uma descoberta ela ser chancelada, ela não tem que ser só publicada, ela tem que ser revisada e ela tem que ser refeita também. Então, por que por exemplo, muitas vezes quando a gente vê um artigo científico parece meio chato, né? E na verdade ele é chato porque o artigo científico ele não é escrito para, vamos dizer assim, para todo mundo. Isso é ruim e bom ao mesmo tempo, né? Ele é escrito para a comunidade científica. Então toda a estrutura dele é para que outros cientistas consigam ler rapidamente, praticamente, e consigam entender como foi feito o experimento e tenham capacidade de replicar em suas faculdades e suas universidades, tá ligado? Então, se eu pegar um artigo científico, por isso que ele tem materiais e métodos, por isso que ele tem gráfico, por isso que ele tem a preparação, ele tem todos os detalhes de como que eu replico esse experimento. E isso não é, se você não for da área, não é muito interessante de ler. E é por isso que nós temos a revista de divulgação, né? As revistas de divulgações, elas transformam esses papers numa linguagem muito mais atrativa e interessante para quem não é da área, para quem não vai replicar aquele artigo, né? Mas eu acho que o artigo poderia, mas mesmo assim eu acho que o mesmo artigo sendo para a comunidade científica, ele poderia ser mais amigável, mas isso é uma outra discussão, né? Mas só explicando, tipo, então os coreanos lá, ninguém replicou ainda 100% o que eles replicaram.
E o artigo deles não foi revisado por outros cientistas da área. Gravado, eu não posso dizer se nós encontramos de fato um supercondutor de temperatura ambiente. Se isso for confirmado, com certeza nós vamos ter um vídeo só sobre isso. Provavelmente quando eles ganharem o Nobel de Física que eles merecem. Mas o que eu posso fazer é explicar pra vocês o que são supercondutores, como eles vão mudar o mundo e por que nós temos bastante trabalho a ser feito antes que eles de fato mudem o mundo. Só antes de entrar fundo nessa explicação, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja, a Luz. São Vocês têm muito bonitas. 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10 e as primeiras 200 compras feitas nesse mês acima de R$ 150 vão ganhar as pulseiras da Luz de Brinde. Essa camiseta que eu estou usando é sobre a terraformação de Marte, pra gente nunca parar de sonhar com grandes projetos de engenharia na humanidade. Então acesse uselos.com.br, use o cupom LOS10 e vista o universo junto comigo. Agora de volta ao vídeo. O ano é 1911 e o físico Heike Ones está estudando a propriedade do metal mercúrio em baixas temperaturas, em particular a resistividade elétrica do mercúrio nas temperaturas do hélio líquido, que é cerca de menos 269 graus Celsius. Resistividade elétrica. Vou tentar entender. Resistividade elétrica é a resistência a conduzir. Então, tipo, quanto maior a resistitividade, menos energia elétrica passa pelo aquele metal. Eu tô maluco. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver isso aqui. Resistividade elétrica. É isso, né? Eu acho que é. Ó, vamos aqui no Google. Resistividade elétrica é uma medida de oposição de um material ao fluxo de corrente elétrica. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material permite a passagem de uma carga elétrica. Ah, então é isso mesmo. Então, quanto maior a resistitividade, menos carga elétrica passa, menos elétrons passam por aquele metal. Porque a carga elétrica são vários elétrons passando, né? Tô maluco, acho que é isso. O que é muito pouca coisa acima do zero absoluto. Resistividade elétrica é a quantidade que representa como materiais Ele ia explicar. Eu aqui de trouxa. Fui lá no Google. resistem a correntes elétricas cruzando eles. Materiais de alta resistividade são resistores. E transformar energia elétrica em calor, que é uma das principais funções de resistores, é usado, por exemplo, em chuveiros elétricos. Materiais de baixa resistividade são condutores elétricos. Ah, moleque. Então, os resistores, o elétron não passa por eles, não cria uma corrente, porque eles transformam a energia em calor. Então, por exemplo, isso aqui é um resistor. Esse bagulhinho aqui é o ring light. O ring light é feito... Ou tô maluco? Não, é porque ele transforma a energia em luz, na verdade. Não calor. Mas essa luz é quente. Eu muitas vezes fico com muito calor quando... Eu sei que é um ring light pequeno, mas é um pouquinho quente. Então eles transmitem energia elétrica eficientemente, como os fios que ligam a sua casa à rede de energia. E dito isso, mesmo com... É de cobre, né? Inclusive no outro vídeo eu falei um bagulho errado do ouro, me corrigiram nos comentários, muito obrigado. Inclusive, se eu falar alguma coisa errada durante esse vídeo, me corrija. Você tem a obrigação de me corrigir nos comentários. Condutores elétricos têm um pouco de resistência. Com respeito com a educação, por favor, porque minha autoestima é baixa, não me xinga. Um pouco de resistência. Então eles perdem um pouco da energia elétrica que transmitem, produzindo calor no processo. Voltando a Ones e seu experimento com mercúrio resfriado com hélio líquido. Primeiro teste, em 8 de abril de 1911, indica que a resistência elétrica do mercúrio nessas temperaturas é mais baixa do que ele consegue medir. Então ele monta um experimento mais preciso, capaz de medir resistividades elétricas minúsculas, e a resistividade do mercúrio ainda fica abaixo do que ele consegue medir. Nesse ponto, ele fica convencido de que ele encontrou algo especial, e ele chamou esse algo especial de supracondutividade, e nós hoje chamamos de supercondutividade. A supercondutividade... Ou seja, o mercúrio numa temperatura super baixa, ele seria tipo o melhor condutor de eletricidade do mundo, assim, porque ele não perderia quase nenhuma eletricidade em forma de calor, luz ou tudo mais.
é um estado da matéria da mesma forma que líquidos, sólidos e gases são. Quando a água é resfriada a 0 graus, ela congela e vira sólido. Quando certos materiais são resfriados o suficiente, eles entram no estado de supercondutor e perdem toda a resistência à transmissão de correntes elétricas. Ou seja, fica praticamente possível de mover energia de graça dentro do material, burlando efeitos de perda de energia elétrica como emissão de calor. Ohms inclusive pensou em um experimento para investigar se o mercúrio em E se eu não sou físico, né? Então eu tenho umas ideias bizarras. E se a gente criar, Pedro Loss? Você vai ver esse vídeo, você vai me responder. Não tem como criar um fio que fica passando nitrogênio. É muito caro? Ficar passando nitrogênio líquido. É tipo, cria um fio, sei lá, de mercúrio, que ele vai ficar sendo resfriado. É bizarro. É, sou biólogo, né? É loucura, né? É loucura. Eu tô pensando em voz alta, já tô achando loucura. Se eu colocar nitrogênio líquido, que vai indo e voltando assim, daí vai resfriando, não ia dar certo, né? Ia ser muito caro. Ou não dá certo só. Nitrogênio líquido é caro, né? Eu acho que ia dar ruim. baixas temperaturas tinha Acho que por isso que os caras tentam fazer um supercondutor a temperatura e pressão ambiente. Porque é muito tenso, muito caro mudar a temperatura dentro do fio e muito caro também, né? Mas eu pensei nisso. Mas eu não sou físico, né? fato zero resistividade elétrica. Para isso, ele criou um circuito elétrico simples com mercúrio, injetou uma corrente elétrica e ficou medindo como a corrente diminui com o tempo. Em um condutor comum, a corrente logo sumiria devido a efeitos dissipativos, como, por exemplo, emissão de calor. Mas no mercúrio supercondutor, a corrente continuava viva mesmo sem uma fonte de energia. Olha aí, Não energia existiu infinita. perda de energia elétrica no supercondutor. Ele de fato tinha zero resistência elétrica. E isso é muito útil em teoria, e eu vou falar mais sobre como usar isso mais pro fim do vídeo. Inclusive, experimentos para medir o campo gravitacional da Terra com precisão usam supercondutores de forma bem parecida com essa. E um desses experimentos manteve uma corrente elétrica viva por 27 anos. Aí, ó. Já fizeram o bagulho. Ah, mas é questão experimental, né? Laboratorial. Não dá pra fazer pra sociedade toda. É isso. Dentro de um 27 anos uma corrente elétrica viva. Cacete. Isso é fantástica, né, mano? supercondutor, sem nenhuma adição de energia depois da primeira corrente ter sido injetada. Ou seja, não houve perda significativa de energia, mesmo 27 anos depois. O Asimov que brisava muito com isso, mas eu acho que ele brisava com a fusão, que era a criação de, tipo, meio que naves e geradores atômicos que, tipo, produziriam energia infinitamente, assim, tá ligado? O Asimov brisa muito com isso nos livros dele, né? Só que eu acho que ele não brisa com supercondutores e sim com a fusão nuclear, né? Os geradores que tem nos livros deles são atômicos, né? Supercondutores são basicamente mágica, mas mágica que só funciona quando resfriado por hélio líquido, o que não é exatamente útil. E não Tem que ser hélio. só isso, a física por trás era bastante elaborada. Existem vários modelos de como a supercondutividade surge em materiais, mas todas são bem complicadas e nenhuma é perfeita. Tanto é que supercondutividade é uma área movida especialmente por descobertas experimentais e modelos efetivos, que meio que tentam guiar experimentos e não explicar os fundamentos da supercondutividade. Por conta disso, nós não vamos entrar nos detalhes da teoria microscópica de supercondutores. Muito obrigado. Próxima Quem não entenderia nada. Uma grande descoberta sobre supercondutores ocorreu na década de 30, e é sobre como os supercondutores interagem com campos magnéticos. E a resposta é que os supercondutores se recusam a interagir com campos magnéticos. Se você atravessar um campo magnético por um metal, ele vai ficar magnetizado e vai ganhar propriedades magnéticas na presença do campo. Agora, se você resfriar um metal até a temperatura de supercondução dele, o metal supercondutor vai expulsar o campo magnético de dentro de si. Ele vai resistir. Mas peraí, corrente elétrica não implica em campo elétrico? Ou eu aprendi errado? Não é isso? Quando tem uma corrente, eu também tenho um campo. Isso que eu me lembro das aulas de física que eu tive. Quando você tem um... Como que tá tendo corrente elétrica, mas o supercondutor tá expulsando o campo elétrico e não tá expulsando a corrente elétrica? A ter qualquer propriedade magnética. E essa expulsão é tão violenta que pode servir como base para tecnologias de levitação magnética, como por exemplo aqueles trens maglev. Os maglev são trens de alta velocidade que evitam tocar os trilhos usando justamente levitação magnética. Nem sempre eles usam supercondutor
Isso parece magia. Mas se supercondutores Então, tipo, ele tem um tipo de metal ali que tá meio que repelindo o trilho, mas ao mesmo tempo tá andando numa super. Mano, é bruxaria, parceiro. a temperaturas ambientes se tornassem práticos, seria muito mais simples de fazer um trem desses. Talvez mineiros tenham dificuldade com essa frase, mas eu literalmente estou falando de um trem. O trem. Mas antes de falarmos de supercondutores em temperatura ambiente, nós precisamos de um passo intermediário. Supercondutores de alta temperatura foram descobertos na década de 80 e 90 e deram a esperança de que talvez existam supercondutores na temperatura ambiente. Mas não confundam supercondutores de alta temperatura com supercondutores de temperatura ambiente. A diferença entre os dois ainda é grotesca. Supercondutores de alta temperatura operam na temperatura do nitrogênio líquido, menos 200 graus Celsius, o que são Alta temperatura? Hã? 70 graus mais quentes do que supercondutores usuais. E isso é extremamente Ah, tá, entendi. O referencial é o. Ah, tá. útil. É muito mais fácil de conseguir nitrogênio líquido do que hélio líquido. Dito isso, apesar de Aí, ó. Minha ideia do nitrogênio líquido não foi tão idiota, hein? Nossa, daria um excelente físico teórico. terem uma temperatura mais manejável, os supercondutores de alta temperatura costumam ser de materiais cerâmicos e não materiais metálicos. Isso faz com que eles não sejam práticos, mas não impossíveis de, por exemplo, criar fios condutores compridos com supercondutores cerâmicos. Mesmo assim, esses supercondutores são muito úteis, especialmente com eletroímãs de alta potência. Eletroímãs criam campos magnéticos usando correntes elétricas em um processo chamado indução magnética. Quanto É isso que eu tava pensando. Tipo, uma corrente elétrica não gera um campo magnético também. mais intensa for a corrente elétrica, mais poderoso é o campo magnético gerado. Mas em um condutor normal, corrente elétrica também vira calor. E uma corrente elétrica poderosa pode literalmente derreter o condutor. Já os supercondutores não têm esse problema. Os supercondutores não dissipam eletricidade em calor. Então Eles nunca vão derreter, mesmo que seja uma cerâmica. conseguem sustentar correntes elétricas bem mais altas e gerar campos magnéticos bem mais intensos. Inclusive, essa é a base tecnológica de aparelhos de ressonância magnética que são usados em hospitais todos os dias. Supercondutores já têm aplicação prática salvando vidas. Nós já temos uma Olha que lista maluco, de vários né? Tipo, você começa estudando uma tecnologia que é impraticável na vida real, mas ela vai gerando tantos subcampos de estudo e tantas descobertas que ela já tem prática, mesmo que ela não exista na realidade, tá ligado? Não existe um supercondutor na realidade do dia a dia, mas já existem vários impactos no dia a dia por conta dos supercondutores. Que maluco, né? supercondutores de alta temperatura. O próximo passo é subir ainda mais as temperaturas e finalmente encontrar supercondutores a condições ambiente de temperatura e pressão. E isso Vamos chegar a 0 graus aí, já tá bom, já uns 1 grau. 1 grau e não se fala mais nisso. é algo investigado por inúmeros grupos ao redor do mundo, e uma descoberta que com certeza levaria ao Nobel e inúmeras melhorias tecnológicas. Mas o que exatamente mudaria no mundo se nós encontrássemos esse supercondutor perfeito? De forma óbvia, nada muito grande mudaria. Não existem muitas tecnologias novas que viriam de supercondutores, com exceção talvez de fusão nuclear e melhorias em viagem espacial. Nada muito novo. O que mudaria que seria possível Nada. Coisa pequena. Só ir lá pra Marte e voltar. fazer versões Elevador espacial. Não tem esse rolê do elevador espacial. extremamente melhoradas de tecnologias que nós já usamos. O mundo inteiro mudaria com isso. Por exemplo, com um fio supercondutor você poderia transmitir quantidades enormes de eletricidade com um único fio e sem perdas. Isso tornaria o grid de energia de um país extremamente mais compacto e resistente a desastres naturais. Além disso, a transmissão de energia seria perfeita, sem perdas, o que poderia gerar uma economia global de 20% de energia, que normalmente é perdida em dissipação. Ou seja, sem fazer nenhuma nova usina energética, a humanidade poderia aumentar o seu uso de energia em 20% usando supercondutores. Outro uso interessante Eu ouvi energia de graça? Não, é maluquice na minha cabeça. São as vozes. são microchips e circuitos digitais que não esquentam. Se você é gamer e quer jogar, sei lá, um LOLzinho toda noite, você sabe que computadores esquentam quando fazem computações pesadas. Não que LOL seja pesado, mas o exemplo Os LOLzeiros vão ficar putos contigo. serve. Isso acontece devido à dissipação de corrente elétrica em calor. Microchips à base de supercondutores não teriam esse problema, o que permitiria
Imagina um computador sem cooler. Aí acabou a computação. Putz, grila. Não vai. Imagina, hoje em dia a computação é só isso, cooler com LED, pô. Imagina você. Ih, matou a indústria. Acabou a indústria. Colocar mais microchips próximos, sem se preocupar em como eles iriam resfriar e realizar computação de altíssima frequência sem gerar É o fim do RGB. quantidades absurdas de calor. E aqui vai um exemplo inesperado. Em teoria, é possível usar campos magnéticos gerados por supercondutores para separar materiais com diferentes propriedades magnéticas de forma barata. E com isso seria possível montar um filtro magnético de água capaz de purificar de forma 100 vezes mais eficientes do que tecnologias modernas. E essas são só algumas das tecnologias que podem ser melhoradas com supercondutores. Sistemas de comunicação, motores e geradores, detectores e aceleradores de partículas, até reatores de fusão nuclear. Via de regra, se tem um circuito elétrico robusto ou um campo magnético intenso envolvido na tecnologia, nós podemos melhorar ela com supercondutores. E é por isso que os supercondutores são tão desejados. Eles podem dar o maior upgrade na capacidade humana de usar energia desde a descoberta da eletricidade. Seria praticamente a versão da nossa geração da invenção do transistor, que permitiu computação moderna. Mas não podemos ficar tão animados ainda com o LK99, o suposto supercondutor à temperatura ambiente. A ciência é um processo rigoroso, e nós precisamos de muita pesquisa e testes antes de confirmar se ele é de fato o primeiro supercondutor à temperatura ambiente que a humanidade já criou. Mas e vocês? Qual aplicação de supercondutores no dia a dia vocês esperam mais ansiosos? Muito obrigado e até a próxima. Pensei em transporte público. Já tem aqueles. Deixa eu ver. Pensei em transporte público, ele falou dos trem maglev, mas pensei também nos ônibus. Porque pra mim, sempre foi muito inteligente. Não sei se é maluquice na minha cabeça. Esses ônibus que passam pela fiação elétrica sempre foi muito inteligente pra mim. Porque primeiro que você usa energia elétrica, você não usa combustível fóssil. E você também tem uma trilha de ônibus focada nos bairros, onde eu tenho. Tipo, focado nas ruas, vamos dizer assim, onde você com certeza vai passar por uma grande massa de pessoas. Porque se tem. Eu tenho os postes de condutividade elétrica, eu garanto que eu passo. Lógico que eu não teria que ter só esses ônibus, porque eu preciso ir para ter ônibus para regiões que talvez não estejam com essa estrutura conectada. Mas em grandes centros, eu meio que garanto que eu vou passar por grandes pools, usando o inglês necessário, populacionais, né? E se você tem uma energia elétrica muito mais eficiente, eu pensei que a gente poderia avançar nessa questão de ter ônibus muito, muito, muito eficientes. E quem sabe eles sejam tão eficientes que a gente não tenha o porquê cobrar por eles, tá ligado? Porque os gastos seriam só com a estrutura do ônibus. Não em manutenção, não em abastecimento, porque eu imagino que para uma empresa de ônibus o que deve gastar muito, muito mais é tipo abastecimento e manutenção que envolve motores a combustão, por exemplo. Mas o ônibus elétrico talvez tenha uma manutenção muito mais diferente e uma efetividade muito grande. E aí a gente resolveria um grande problema de você conseguir ter trilhas cada vez maiores, né? E pensando até em ônibus automáticos que já vão vir, mas é ruim por causa que você quebra os empregos de motoristas. Mas você conseguiria ter. Como que fala? Não é tripulação, mas um aglomerado de ônibus, mais ônibus. Teria muito mais ônibus, porque é o que a gente precisa em grandes centros, né? Você ter mais ônibus para eu ter menos superlotação, eu ter mais pessoas vendo que o transporte público é bom, porque a superlotação do transporte público faz com que muitas pessoas fujam dele. E a má qualidade dos ônibus também, né? Mas se eu tenho um ônibus de qualidade, se eu mostro para aquele cara que aquele transporte é de qualidade, eu tenho uma diminuição muito no incentivo de uso de transporte individual e até do consumo de transporte individual, que na sua maioria atualmente é baseado no combustível fóssil, né? Então eu dou uma ajuda muito grande na emissão de poluentes baseados no carbono. Mas foi brisa minha. Se você gostou desse vídeo, um belo vídeo, inclusive, Ciência Todo Dia é um excelente vídeo. Inscreva-se no canal dele. Se você gostou desse vídeo, também se inscreva aqui. Curta esse vídeo, curta esse canal, compartilhe. Eu vou ficando por aqui e tchau!